Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande estar com a igreja reunida para celebrarmos e cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 até o verso 12. Apesar da perícope ser até o verso 25, nós vamos tratar aqui apenas dos versos até o verso 12, tão rica que é esse capítulo 6 aqui. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui o texto. Vamos orar ao Senhor. Pai, é a Tua palavra e nós precisamos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para desfrutarmos, Senhor, da Tua graça sobre nós, da Tua misericórdia, para que venhamos a entender os Teus propósitos na nossa vida, para que venhamos a desfrutar, Senhor, da Tua bondade, para que venhamos, Senhor, a olhar para Cristo com alegria no coração, Pai, mas com a responsabilidade de servi-lo, de adorá-lo, e de nos submetermos ao Seu Evangelho. Por isso, Pai, nesse momento nós carecemos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que venhamos, Senhor, a receber Tua mensagem. Nos ajuda, Senhor. A mensagem é Tua, a palavra é Tua, o Espírito é Teu. Nós somos aqui ouvintes e eu meramente um portador, Senhor. Ajuda-nos. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deuteronômio revela a solene chamada de Moisés para Israel ouvir os seus 3 sermões expositivos sobre a graciosa lei de Deus e aplicá-lo ao coração para que tudo vá bem e a vida seja próspera na terra da promessa. Então, o Deuteronômio ele tem basicamente esse objetivo. Moisés está com esse objetivo. A graciosa lei de Deus revela o sublime propósito redentivo de Deus para o seu povo. Há na lei princípios graciosos de como Deus deve ser adorado e servido. Princípios que preservam a vida espiritual, pessoal, a vida social do seu povo. E a vida íntima nas relações interpessoais. A graciosa palavra de Deus foi dada a seu povo. Eles entraram em aliança com Deus e se comprometeram com o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A lei é a revelação concreta da construção, da relação de comunhão e obediência inteligente do povo com seu Criador. Deus diz, no prefácio dos 10 mandamentos, os tirei da casa da servidão, em outras palavras, os livrei da servidão do pecado com a minha lei estou revelando como o meu povo deve viver para que tudo vá bem, assim sejam prósperos na terra da promessa. Irmãos, assim é também com o Evangelho de Jesus Cristo. O chamado de Cristo é o mesmo. O objetivo e o propósito de Cristo é o mesmo. Não há uma Jerusalém, não há uma terra prometida física para nós. Mas há a nova Jerusalém que se aproxima. E a nossa conduta, até que ela chegue até nós, é que vai fazer toda a diferença. E assim como Moisés chama o povo a estar atento, a estar graciosamente em gratidão a Deus por sua lei graciosa, Jesus Cristo com o seu Evangelho faz a mesma exortação, para que vivamos
bem e sejamos prósperos na terra, em sua bênção. Nós pregaremos hoje sobre o tema: o esquecimento não é falta de memória. Isso é muito interessante nós observarmos isso aqui. Nós vamos entender isso aqui dentro do contexto do texto. Essa frase, o esquecimento não é falta de memória, não é minha. É de um comentarista aqui da Bíblia Nova Almeida Atualizada sobre esse versículo 12 aqui. Ele fala isso aqui. Eu fui inspirado por esse tema e trago esse tema hoje à igreja, também inspirado em cima desse texto que nós acabamos de ler. Esquecimento é o descuido de guardar alguma coisa. Isso é esquecimento, dentro do contexto bíblico. Falta de memória é um distúrbio mental que provoca a incapacidade de trazer à memória eventos recentes, passados ou ambos. Então nós vamos ver que há uma diferença. E é isso que Moisés está falando aqui, que esquecimento aqui para o povo de Deus não é falta de memória. No contexto bíblico, a natureza da graça de Deus requer, uma memória ativa de quem é Deus e da sua redenção que Ele fez em favor do seu povo por meio do sacrifício de Cristo. 2, requer uma dedicação diligente, inteligente, de guardar sua palavra no coração e aplicá-la à vida cotidiana. Esse mesmo princípio, Moisés está trazendo aqui para o povo, que vai entrar, tomar posse da herança dada por Deus a eles. Moisés, no contexto do Pentateuco, é chamado e vocacionado por Deus para ser o mediador entre Deus e o seu povo, entregando, expondo, explicando a sua lei e mostrando como aplicá-la à vida cotidiana para que o povo não se descuidasse de guardá-la no coração e se esquecesse de Deus. Esse é o intuito, porque a Escritura está escrita, porque a Bíblia está escrita para nós, para que nós não caiamos no esquecimento de quem é Deus, de quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Esse é o ponto aqui de Moisés chamando o povo a essa realidade. Moisés não fala da falta de memória, mas do descuido de guardar no coração quem é Deus e o que Ele fez pelo seu povo. Êxodo 22. O que é que diz o texto? Olha só. O que era que o povo deveria trazer no coração sempre. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha os versos 21 e 22. Quando os filhos perguntarem que testemunho é esse, que lei é essa, o que isso significa? Olha só, ele vai repetir aqui a mesma coisa. Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante de nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Olha o 23. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. Observe que a preocupação de Moisés é que o povo não perca a dimensão, não perca essa realidade do que Deus fez pelo povo, tirando do Egito, da casa da escravidão. Esse aqui é o ponto principal. Né? Quais ensinos, né, esse texto nos ensina? Ou ensina a nós e à igreja? Primeiro ensino, a revelação da responsabilidade graciosa de Deus, nos versos 10 e 11. A responsabilidade graciosa de Deus, os versos 10 e 11. Presta atenção o que é que está exposto aqui, o que está revelado aqui. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram,
com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem. Olha só. Então, esse texto aqui revela a responsabilidade graciosa de Deus em cumprir plenamente a sua promessa. O fato aqui, irmãos, não é apenas colocar o povo na terra. A amplitude aqui da graça, da bondade, da misericórdia transborda essa realidade. Observa que Deus entrega para eles uma terra pronta, totalmente pronta e farta. Eles não fizeram nada a não ser entrar na terra e tomar posse da herança. Então isso revela o modo, a maneira responsável, graciosa de Deus em cumprir fielmente a sua promessa, a sua palavra, coisa que o povo nem imaginava que ia ser assim. O verso 10 começa com Moisés expondo para o povo a responsabilidade graciosa de Deus, cumprindo o juramento feito a Abraão, Isaque e Jacó, dando de presente ao povo a terra que ele havia prometido. O texto diz: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu a seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. Há no verso 10 verdades que revelam a responsabilidade graciosa de Deus. Primeira, o Senhor está em letras maiúsculas, aponta para o Deus soberano, criador, mantenedor, sustentador, provedor de tudo e de todos. E o Deus da aliança. 2, seu Deus. Isso aponta para o pacto entre Deus e seu povo, aponta para o pertencimento de ambos. Vocês me pertencem e eu pertenço a vocês. Aqui é uma relação de profunda intimidade. 3, levado vocês. Isso revela o Deus libertador e redentor, apontando para a libertação do povo da escravidão do Egito para a terra da liberdade em cultuá-lo, a terra da promessa. 4, a terra sob juramento. Isso revela a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa, apontando para a construção da identidade do povo como nação de Deus, Israel. Israel é o povo que Deus separou dentre outros povos para si. Irmãos, nós podemos fazer uma relação clara, perfeita, nítida com a pessoa de Cristo em relação a nós com o seu sacrifício. A mesma coisa. A mesma coisa. E quinta revelação da responsabilidade graciosa de Deus, quando fala de Abraão, Isaque e Jacó. Está aqui no texto. O que isso significa? Isso revela Deus renovando a promessa da terra prometida a cada geração na história do seu povo, para que o povo não esquecesse isso. Vai renovando e agora está sob as mãos de Moisés, que está adentrando na terra para tomar posse. Todas essas verdades, irmãos, revelam a responsabilidade graciosa de Deus em abençoar, em redimir o seu povo. E essas verdades devem chamar a nossa atenção. Mas há uma que deve saltar aos nossos olhos e inflamar o nosso coração de gratidão a Deus. É quando o texto diz: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês. A palavra aqui, o verbo aqui, levado, levar. Nesta verdade, irmão, está toda a mensagem da graça de Deus. Deus veio em busca de um povo escravo do pecado. Ele os salvou, remiu e os levou para junto de si, pastoreando a cada um individualmente. Se Deus não nos levar à sua terra prometida, que simboliza a sua presença e a liberdade de adorá-lo e servi-lo em gratidão e amor, nós ficaremos amarrados na escravidão do pecado e condenados à morte eterna. Esse ponto aqui é fundamental. É Deus quem está levando o povo desde o Egito.
É Deus quem está levando a sua igreja por meio de Cristo até a nossa redenção. É Ele que está se movendo em nosso favor. Foi Deus que veio em busca do seu povo para salvar e redimir da escravidão do pecado e da condenação eterna e levar-os para si como seu povo. Não foi o homem que desejou ir até Deus, não foi o homem que resolveu buscá-lo, não foi o homem que resolveu servi-lo, não foi o homem que transformou sua natureza pecadora para não mais pecar. Isto é impossível a todos os homens. Se Deus não vier buscá-lo, ele será um miserável pecador rumo à eternidade, separado eternamente de Deus no inferno. Esse aqui é o ponto, irmãos, que deve saltar aos nossos olhos. A graça responsável de Deus continua se revelando em nossos dias por meio de Jesus Cristo. Ele está fazendo a mesma coisa conosco. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém, irmãos, e vamos viver essa realidade que está aqui. Uma terra com grandes e boas cidades, que nós não construímos, casas cheias de tudo, que nós não enchemos, com poços abertos que nós não cavamos, com vinhais e oliveiras que nós não plantamos. E quando vocês comerem, e com muita fartura. Irmãos, quem está construindo a Nova Jerusalém não somos nós. É Deus em Cristo. E nós vamos adentrar da mesma forma que o povo entrou aqui, que isso aqui trazia essa realidade futura, com nossa redenção. Isso me encanta, irmãos. Isso me encanta em Cristo Jesus. Essa graça responsável em construir, em tratar o seu povo e levá-lo, cumprir fielmente a sua promessa. Jesus Cristo diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mesma coisa que está lá em Êxodo 6:10, Deus levando o seu povo. Assim como Deus estava buscando o seu povo para salvá-lo do Egito e levá-los à terra prometida, do mesmo modo, Jesus está buscando e salvando o perdido para levá-lo à presença do Pai. A mesma graça responsável, fiel, clara, transparente, para que nós nos quebrantemos diante dele em adoração, em louvor, em gratidão. O povo de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento e nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar de guardar no coração a graça responsável de Deus em cumprir sua promessa redentora em Cristo Jesus. Nossa fé depende de confiarmos nesta verdade, irmãos. Deus se responsabiliza por derramar sua graça sobre o seu povo. Cabe ao povo de Deus se responsabilizar em ser profundamente agradecido em amor a Cristo. Em amor a Cristo. O Salmo 50, verso 14 diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Senhor, para com o Altíssimo. O que é que o Salmo está dizendo aqui? Está nos mostrando aqui esse coração em gratidão a Deus, por essa realidade imensa, portentosa, inimaginável aos nossos olhos, como Paulo fala lá em Romanos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Os votos do Salmo 50, verso 14, se referem aos sacrifícios de oferta de gratidão a Deus, por Ele ser o que Ele é, e por tudo que Ele tem feito em Cristo em favor do seu povo. Deus é graciosamente responsável por suas promessas. Cristo é a plenitude responsável dessas promessas, para a sua igreja, para mim e para você.
Irmão, isso traz para nós um conforto muito grande, uma alegria muito grande. Porque nós somos irresponsáveis, muitas vezes, em guardar a palavra de Deus, em ser fiel, em ser grato ao Senhor, em nos alegrar, em adorá-lo, em gratidão, e louvor e adoração, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias aqui do deserto não eram circunstâncias fáceis, eram difíceis. Ninguém aqui nunca passou pela experiência de cruzar um deserto, ou de viver 40 anos caminhando nele. Imagina o que é isso, irmãos. Quando eu fui ao Chile em 89, eu cruzei o Atacama, o deserto mais seco do mundo. Irmão, e é uma paisagem assim, inóspita, terrível. Você não vê outra coisa a não ser de terra, na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, você fica, e dá um desespero aquilo ali. E você também não vê nem o asfalto que o ônibus caminha, porque a poeira, né, o vento leva a areia e cobre tudo. E você não tem, se você não tiver ali uma bússola, um GPS ali, você não consegue chegar ao seu ponto de referencial. Jesus, Deus caminhou com esse povo sem o povo se perder. Num deserto tal qual, irmãos. Nós não sabemos o que é isso. Mas nós sabemos da responsabilidade graciosa de Deus em levar o seu povo em cumprimento à sua promessa. Assim como foi com o povo que ele tirou do Egito, assim é com a sua igreja. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Não caminhamos sobre desertos, mas caminhamos no desafio, né, de sermos gratos a Ele em nossos dias. Segundo ensino que esse texto nos ensina está no versos 11 e 12. O cumprimento da promessa traz alegria e responsabilidade. Primeiro vimos a responsabilidade graciosa de Deus, cumprindo sua promessa. Agora vamos ver que o cumprimento da promessa traz alegria, é um fato, é uma realidade aqui para o povo, e responsabilidades. Privilégio traz responsabilidades. Esse é um refrão em nosso contexto hoje e segue aqui também na Escritura, versos 11 e 12. Diz assim: com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há um alinhamento extraordinário revelado nos versos 10, 11 e 12. Na sequência da expressão, vocês não. Se você observou aqui, né, nós temos aqui várias vezes aqui, vocês não encheram, vocês não cavaram, vocês não plantaram. Que revela a satisfação de Deus em promover a alegria do seu povo, cumprindo a sua promessa plenamente. Essas palavras revelam as realidades seguintes. Primeira, que Deus promove a alegria do seu povo. Porque, olha, você entrou num lugar onde você não fez nada e estava tudo pronto lá te esperando. Isso traz uma alegria, um conforto muito grande ao nosso coração. Não é verdade isso, irmãos? É verdade isso. Não é? E está o fato aqui na Escritura. Então, essas verdades revelam realidades visíveis. Primeira, que promove a alegria do povo. Deus promove a alegria do seu povo. Segundo, a implicação da responsabilidade de entender a fidelidade de Deus. A alegria em Deus traz a responsabilidade de entendermos a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. 3, de conservar a aliança de Deus. 4, de ser grato pelo presente e merecido recebido. E 5, de não esquecê-lo, temê-lo, obedecê-lo e testemunhá-lo. Então, o cumprimento da promessa traz alegria e responsabilidades. Vejamos a grandeza da graça de Deus dada ao povo na terra da promessa.
Vocês vão receber grandes e boas cidades que vocês não construíram, no verso 10. Está tudo pronto. 2, casas cheias de todas as coisas boas. Isso é, as despensas estão cheias, lotadas, não só despensas. Televisão, mesa, cadeira, tudo. Guarda-roupa, está tudo pronto, tudo mobiliado, a casa inteira mobiliada. Vocês não o quê? Vocês não encheram as casas disso aí. Aí no verso 10. Cisternas abertas. A água em abundância. Vocês não abriram essas cisternas. Vinhais e olivas que vocês não plantaram. Olha, a produção agrícola de vocês está pronta. De vinhais e de olivais, de uva e de oliva, vinho e azeite. A base da agricultura do povo judeu, além do trigo, do pão. Vocês não plantaram essas vinhas. Então, irmão, a dimensão da bênção aqui é extraordinária, é plena, é transbordante, e vai mais além, e muita fartura, para vocês ficarem satisfeitos. Verso 11. Deus não se só contentou, irmãos, em dar as bênçãos materiais que estão aqui descritas. Também Ele foi mais além, Ele traz fartura para o povo. Agora, observa nesse contexto aqui, irmãos, o coração de Deus. Observa o seu coração gracioso, amoroso, bondoso, para com o seu povo, para conosco. Temos casa, temos trabalho, não importa o seu contexto, não importa o nível da sua vida social, isso não interessa, mas se você tem isso, irmão, seja grato ao Senhor, seja grato, entenda a sua graça responsável sobre você, lembre-se disso. Deus tirou você da escravidão do pecado, Ele colocou numa terra próspera para que você se alegre nele, seja satisfeito nele. O fato aqui era que Israel não tinha motivo para buscar outras nações vizinhas, porque tudo lá era farto. E ainda tinha uma presença de Deus, irmão, sobre o povo. Então Deus faz tudo para que o povo caminhe, não saia do trilho, não saia do contexto dele. Não procure outras nações, outros deuses, para que o povo se deleite, se farte nele. É isso que Cristo está nos chamando, irmãos. Da mesma forma com a sua igreja, a nos fartarmos nele, porque ele está nos conduzindo para uma terra que vai ser muito maior que isso aqui, muito mais pleno, sublime que isso aqui, porque nós seremos o quê? Redimidos, plenos, receberemos uma redenção plena do nosso corpo, da nossa alma, sem um pecado em cena, uma plenitude perfeita. E nós vamos adentrar na Nova Jerusalém, irmãos, e sermos impactados pelas ruas de ouros. Eu não sei o que é isso. Vai além da minha imaginação, da grandiosidade dessa cidade, das bênçãos, das delícias que estão lá. Esse é o coração de Deus, o coração de Cristo, irmãos. Moisés continua aqui, trazendo ao povo essa realidade. A grandeza da graça de Deus é revelada e derramada sobre o seu povo de modo abundante e transbordante. Essa realidade da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de modo transbordante deveria impactar o povo de Deus, ao ponto de nunca mais esquecerem de quem é Deus e da sua fiel e abundante graça. E não trocá-lo por nada. E não deixá-lo por nada. É verdade, irmãos, que o povo deveria conquistar a terra, isso é um fato, está na Escritura. Mas essa conquista era sob a dependência e a intervenção de Deus. Olha o verso 19 aqui, o que diz. O verso 18. Faça o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que
tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu, até os inimigos. Foi Deus quem expulsou. Então, diante da abundante graça de Deus derramada sobre o seu povo, existe a responsabilidade do povo em ser fiel ao pacto, dependendo dele e da sua intervenção. A chamada de Moisés é: sejam alegres e responsáveis com as coisas que vocês têm recebido de Deus, principalmente a vossa redenção e a lei do Senhor. Então, o cumprimento da promessa traz em si alegria e responsabilidade. Alegria de receber o presente imerecido e a responsabilidade de conservá-lo, preservá-lo, cultivá-lo e testemunhá-lo. Está aqui nos versos 20, quando os filhos perguntaram: que testemunho é esse? Vocês vão falar isso. E não só os filhos, como também as outras nações. Parece, irmãos, não haver motivos reais para o povo se esquecer de Deus e abandonar a aliança feita com Ele. Porém, a realidade dos fatos apontam o grande perigo do povo cair no esquecimento de Deus e de seus atos em favor do seu povo. Terrível natureza humana, terrível, que nós somos assim também. O esquecimento aqui é real, de quem Deus é e do que Ele fez e está fazendo pelo seu povo. Aí vem o nosso terceiro ponto aqui para nós encerrarmos a nossa meditação. O esquecimento não é falta de memória. É algo muito mais grave que isso. O fato é, o esquecimento é mais do que falta de memória. É um problema moral. É isso que Moisés está chamando a atenção aqui do povo. Essa frase aqui não é bem Neemia, é do comentarista aqui da Bíblia Nova Almeida atualizada. O esquecimento é mais do que falta de memória. É um problema moral. No contexto bíblico, o esquecimento de quem é Deus e da sua graciosa obra é pecado. Esse é o problema moral. Pecado. O verso 12 está diretamente ligado à pessoa de Deus e sua graciosa obra em favor do seu povo. Diz o texto: tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Observe aqui que o foco aqui para não esquecer a Deus não são as bênçãos derramadas sobre o povo. Não é as casas, não são as plantações, não é a fartura, não é os olivais, não é as videiras. O foco aqui não é esse. O foco de Moisés aqui é: não esqueça que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse aqui é o ponto que nós não podemos esquecer. Esse aqui é o fundamento. Se nós esquecermos isso aqui, se nós esquecermos a obra de Cristo em nossa vida, nós estamos fadados ao desastre. É o que vai acontecer com o povo logo aqui na frente. Mais do que se alegrar com a fartura recebida de Deus, reveladas no verso 11 e 12, grandes e boas cidades, casas cheias de todas as coisas, cisternas abertas, vinhas e olivais e fartura de alimento, o povo deveria guardar no coração a pessoa graciosa do Senhor e a sua libertação da terra do Egito, da casa da servidão, como o maior tesouro recebido. O alerta de Moisés é justamente sobre o efeito da abundante graça de Deus sobre o povo, isto é, a bênção poderia se tornar maior do que o Deus da bênção. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o esquecimento moral. Quando nós tornamos a bênção que recebemos maior, ou mais importante, ou mais fundamental, ou mais prioritário do que o Senhor que nos deu a bênção. Esse era o perigo que o povo estava correndo, com tamanha fartura em todas as áreas da vida. Irmãos, não é assim conosco muitas vezes?
né? Nós estamos passando por um aperto terrível. E estamos ali humilhados ao pé do Senhor, orando, buscando, orando, e de repente uma porta se abre, a luz no final, uma luz clara de justiça vem a nós e muda a nossa realidade assim de uma forma milagrosa. E aí nós esquecemos de quem é o Senhor. Né? Nós começamos a nos achar que merecemos aquilo, que somos merecedores das bênçãos do Senhor e o Senhor tem um dever, e o Senhor tem a obrigação de nos levar sempre em triunfo nessa vida, por onde andarmos. Aí nós esquecemos de tudo, irmãos. Perdemos o prumo das coisas. Trocamos mudamos o local do mais importante. O presente e a fartura recebidas poderia desviar o povo do foco da pessoa, de quem é Deus. Observe que o cuidado quanto ao esquecimento exposto no verso 2. Ele vem após o povo receber bênçãos inimagináveis. Olha só. Moisés vem explicando, mostrando a dimensão das bênçãos. Depois fala, olha, preste atenção. Olha o verso 2 aqui. Diz assim. Tenham cuidado. É um alerta aqui violento, um impacto aqui. Tenham cuidado. Para não esquecer do Senhor que os tirou do Egito, da casa da servidão. Porque isso pode acontecer? Pode. Isso é real? É. Craig é um comentarista, né, falando sobre esse texto aqui. Ele diz o seguinte, a respeito do verso 12 aqui. Este seria o perigo que o povo enfrentaria ao entrar na terra. Na terra, as próprias riquezas e excelências poderiam levar o povo a uma atitude de esquecimento, o que seria desastroso. E o que aconteceu? Foi um desastre. O povo esqueceu. Agora, a natureza desse povo aqui é a mesma natureza nossa. Nós corremos o mesmo risco, o mesmo perigo, irmãos, de esquecermos do Senhor quando nós estamos num momento de fartura, de muita fartura. É justamente aí onde há o maior perigo, que quando nós estamos num momento de escassez, nós nos humilhamos, não é verdade? Isso é, andamos humilhados, cabeça baixa, a conta do banco está em vermelho, os débitos estão chegando, a conta não tem como pagar, não tem como buscar recursos, você fica assim cantando fininho. Aí quando Deus muda essa situação, aí nós queremos cantar de galo. É um perigo que nós corremos, irmãos, e aqui um alerta de Moisés para que nós não caiamos nessa cilada. Por isso, que este tipo de esquecimento é um problema moral e não falta de memória, é pecado. É pecado. Vimos que a falta de memória é um distúrbio mental que provoca a incapacidade de trazer à memória eventos presentes, passados, ou ambos os dois. Isso é um fato hoje, né? Nós sabemos que existem doenças hoje, né? O Alzheimer é uma delas, que você perde a noção. Mas esse Moisés aqui não está falando aqui de falta de memória. É de esquecimento mesmo. De esquecimento, não é? Moisés, no contexto, não está falando da falta de memória, mas sobre o esquecimento intencional, provocado pelas bênçãos do Senhor. Irmãos, as bênçãos são uma bênção para nós, mas nós não podemos perder o foco jamais, que elas são imerecidas, mas elas são dadas por Deus para que nós nos alegremos na responsável graça dEle e tenhamos um coração grato ao Senhor, reconhecendo isso. Essa é a postura, esse é o nosso voto ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 26, Jesus responde ao povo que o procurava só pela bênção dos pães. Aqui nós estamos aqui no Novo Testamento, mais ou menos mais de 1000 anos na frente, muito mais de 1000 anos na frente, lá em Cristo. Jesus respondeu à multidão, em verdade, vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, que ele era o maior sinal da história da humanidade, mas porque comeram os pães e ficaram saciados.
Olha só. O que a multidão queria? Cristo? Não. Queria o quê? Saciar a sua fome. Queriam as bênçãos da fartura de estar ali com Cristo. Em Lucas 17, 12, Jesus cura 10 leprosos. Apenas um volta para agradecer-lhe, prostrado com o rosto em terra, aos pés de Jesus. E Jesus continua dizendo, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Era um samaritano diante dos judeus. Foram fartos, saciados da sua necessidade. 10 deles. Mas só um voltou, se prostrou aos pés de Cristo, entendendo a graça responsável de Deus em Cristo Jesus e a sua atitude diante dela, de guardá-la, de reconhecê-lo em gratidão e adoração. Esses dois textos, João 6,26 e Lucas 7,12, revelam bem o que Moisés está dizendo ao povo, que estava prestes a entrar na terra prometida. Cuidem de não esquecer que o Senhor foi quem os libertou do Egito e os trouxe a essa terra cheia de fartura. Não porque vocês mereciam, mas porque Ele foi gracioso e misericordioso com vocês. Preste atenção! As bênçãos não podem tomar o lugar de Deus em seus corações. Se isto acontecer, e pode acontecer, será um desastre para a vida de vocês. Como foi no decorrente da história aqui. O povo relaxou demais. Nós temos essa tendência, quando tudo vai bem, nós relaxamos. Aí não vamos à igreja, aí nós não oramos, aí nós não meditamos, não é verdade? Aí nós não testemunhamos. Está tudo tranquilo. Estou na bênção, irmãos. Não é isso? Não tem esse chavão no nosso meio. Estou na bênção. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque a bênção é outra. A bênção de Deus é responsável, traz alegria, mas exige responsabilidade nossa. Em gratidão, em louvor, em adoração. O principal, irmãos, não é a terra prometida, nem a multiplicação dos pães, nem o milagre da visão. O foco é em quem promove tamanha graça. O nosso foco, irmãos, não é a Nova Jerusalém que nós vamos entrar. Isso vai nos atrair, mas o foco não é esse. O foco é ali a presença plena de Deus em Cristo, é conosco. Isso é o mais importante para nós. Eu não quero, sabe, a minha intenção é, eu quero ver a Cristo, eu quero estar aos seus pés. Porque isso é o mais importante. É ver o meu Redentor, ver o meu Senhor, o meu Salvador. E me prostrar aos seus pés em gratidão, em louvor, em adoração. Jerusalém é apenas uma isca para a realidade do fato da presença plena de Cristo em nosso meio. E nós, na sua presença, sem nenhuma barreira mais, visivelmente. Então, irmão, o principal não é a terra prometida, nem a multiplicação das bênçãos de Deus sobre nós. O principal é a presença de Deus. Isso é o principal, isso que deve chamar a nossa atenção, isso que deve quebrantar o nosso coração, irmãos. Em gratidão e louvor a Deus, nós veremos a Cristo ao vivo e a cores, e celebraremos com Ele a vitória dEle. E como consequência nossa, por sua tamanha graça responsável. Não podemos olhar para Jesus sem observar os cravos em suas mãos. Não podemos, irmãos, esquecer isso. Não podemos afirmar Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas sem entender a sua cruz. É um desastre isso. Não é cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem Cristo crucificado. Não há cristianismo sem Cristo ressurreto e exaltado ao céu e governando todas as coisas agora, nesse momento. Não podemos amá-lo sem compreender seu sacrifício de morte maldita, como está lá em Isaías 53. Não podemos receber suas bênçãos sem olhar o custo da sua crucificação, irmãos. O preço que ele pagou. Não podemos ter comunhão com ele sem entender a agonia do Getsêmani. Porque isso é tirar o foco, é viver irresponsavelmente o cristianismo, sem qualquer compromisso com o Senhor Jesus.
Se focarmos, irmãos, unicamente nas bênçãos de Deus e na prosperidade material que procede dele, cairemos no esquecimento de quem ele é e passaremos a dar ordem a Deus e a decretar o que queremos e tomaremos posse da sua herança sem o menor constrangimento da nossa hipocrisia e apostasia. Esse é o cuidado que Moisés está tendo aqui, para que o povo não caia nessa esparrela, no canto da sereia. Como muitas igrejas ao nosso redor têm pregado, sem qualquer compromisso com o Senhor. Bênçãos, venham, Deus lhe salva, Deus lhe dá. Irmãos, está tudo errado isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Moisés sabiamente diz: tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que é que os evangelhos estão nos dizendo? Tenham cuidado de não esquecer o Senhor Jesus Cristo, que com a sua morte os tirou da escravidão do pecado e da condenação eterna. A mensagem é a mesma de Cristo, irmãos. Prestem atenção, o foco é a pessoa do Senhor. O nosso foco é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua redenção. Suas bênçãos devem trazer para nós e para a sua igreja alegria, mas também responsabilidade, devoção, adoração, submissão e temor a Ele. Assim como também deveria trazer para o povo, nós vamos ver aqui a segunda parte do sermão, a orientação de Moisés para o povo não esquecer, não cair no esquecimento. Nós temos aqui verbos aqui singulares ao texto e preciosos. Concluindo o nosso sermão de hoje, irmãos, nós vimos aqui 3 verdades com respeito a esse texto. Nós vimos aqui a responsabilidade graciosa de Deus em abençoar o seu povo. Nós vimos aqui que a bênção de Deus no cumprimento da sua promessa traz alegria e também responsabilidade da nossa parte. E terceiro e último ponto, o esquecimento, irmãos, não é falta de memória, mas é pecado. Algumas aplicações para a nossa vida pessoal. Primeira, escute, aprenda e aplique à sua vida cotidiana os princípios da palavra de Deus por meio da mediação de Cristo, para não cair no esquecimento de quem é Jesus e de quem é você, da relação com Ele. Nós somos o quê? Se Ele é meu Senhor, eu sou o seu servo. Eu não sou o Senhor dele. Eu sou servo, submisso, entendendo a graça, a sua graça responsável em nos tirar da escravidão, do Egito e da casa da servidão ao pecado. 2. Guarda o dia de descanso. Ele é o chamado de Deus para o seu povo, ouvir sua palavra e meditar na sua graciosa salvação, redenção, perseverança, para que seu povo não caia no esquecimento de que foi Ele que os resgatou, não é, do pecado e da condenação eterna. 3. Deus nos oferece suas bênçãos graciosamente, mas elas não podem ser o foco da nossa relação com Ele. Ele é o foco. A cruz de Cristo é o foco da nossa vida. E para encerrar, irmãos, se você quer que sua vida vá bem, seus dias se prolonguem como a dos seus filhos, não esqueça do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor e encerrar o nosso sermão. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Também foi pregada para mim, Senhor. Somos-te gratos, Senhor, a Tua responsável graça. A alegria do Senhor em nos abençoar. E o Teu chamado em amor a que nós sejamos responsáveis para sermos gratos, para sermos submissos ao Senhor, para termos um coração, Senhor, ensinável pela Tua palavra.
O teu desejo sobre nós, Pai, que nós sejamos felizes e alegres é muito maior do que o nosso. Acabamos de ver isso aqui, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por Cristo, pela Sua pessoa, pelo Seu sacrifício, pela Sua ressurreição, pela Sua exaltação, pelo Seu governo hoje sobre todas as coisas, Pai. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, nos mantém em nosso coração a viva esperança, a viva lembrança, Senhor, a viva recordação do sacrifício de Cristo, Senhor, para que não venhamos a cair no esquecimento de quem o Senhor é, e do que o Senhor fez conosco e aonde o Senhor nos colocou hoje. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção que é o Senhor em nossa vida. Que a graça do nosso Deus, e que o amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, esteja com esse povo aqui presente e com todo Israel de Deus nessa face da terra, até a volta de Cristo. Ora, volta, Senhor, vem buscar a Tua igreja, Senhor. Amém.